Capítulo 14. O luar de Cisija. O arbusto ainda tremia com a revelação de Severus, seu rosto pálido iluminado pelo luar que começava a filtrar-se pelas copas das árvores. Cairos sentiu o tempo congelar por um momento, sua mente processando as implicações do que acabará de acontecer. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta de Cairos saiu com um tom de acusação. Severus, ainda agachado atrás do arbusto, ergueu as mãos em defesa, seus olhos azul arroxeados arregalados como os de um coelho encurralado. Eu só queria saber se vocês iam fazer um treino especial hoje. Mas quando vi vocês dois entrando na floresta, fiquei curioso e acabei seguindo." "Você viu tudo?" O garoto engoliu em seco, um movimento visível em sua garganta. Sim. Cairos e Paris trocaram um olhar carregado de significado. O que fazer agora? A situação era delicada demais. Vocês não vão me matar, vão?" A voz de Severus tremeu, e ele pareceu encolher ainda mais. "Não." Cairos respondeu ao mesmo tempo que Paris, com um sorriso enigmático, dizia, "Talvez." Coda, que observava toda a cena com uma postura que só podia ser descrita como divertida, emitiu um som que poderia ser um riso abafado. Sua forma escura parecia vibrar levemente com a situação. "Achei que estivessem escondendo o garoto de mim", o espírito comentou, sua voz crepitante como folhas secas. Paris o corrigiu rapidamente. "Na verdade, ele estava se escondendo de todos nós." Severus, em um gesto dramático, ajoelhou-se no chão coberto de folhas. "Por favor, deixem-me ir embora. Juro que não conto nada a ninguém sobre vocês terem enfrentado o Best." Antes que pudesse completar a frase, Cairos estampou a mão sobre sua boca. "Enfrentamos a grande mata durante o caminho", ele completou, lançando um olhar rápido para Coda. O espírito apenas desviou o olhar, como se o que acontecesse com os garotos não fosse de sua conta. Sua postura relaxada indicava que ele estava apenas observando, avaliando como aqueles pequenos humanos resolveriam seus próprios conflitos. Cairos voltou sua atenção para Severus, impondo toda a autoridade que conseguiu reunir em sua voz. "Você não pode dizer nada sobre o Coda." "Nada. Não vou contar. Juro." A resposta foi imediata, quase histérica. Paris cruzou os braços, seu semblante sereno agora carregado de ceticismo. "E como podemos confiar em você?" Poderia muito bem sair daqui e contar tudo para o primeiro adulto que visse. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de desconfiança. Severus olhava de um para o outro, sua expressão alternando entre medo e uma tentativa desesperada de parecer confiável. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. "Mas, por que isso é um segredo, afinal?" Ele perguntou, sua voz ainda trêmula. "Em minha casa, temos um espírito consciente que trabalha conosco. Uma mulher com galhos no lugar do cabelo, ela é calma e alegre. Ela ajuda nas tarefas domésticas." "Qual é o problema?" Coda inclinou sua máscara na direção do garoto. "Como é a aparência desse espírito?" Severus tremeu sob o olhar invisível do guardião. É uma mulher bonita. Galhos verdes como o cabelo, pele clara, olhos gentis." "Exatamente", Coda interrompeu. "Os seres humanos tendem a ser mais amigáveis com aqueles de boa aparência. Agora olhe para mim." Ele abriu os braços, exibindo sua forma magra e escura, a máscara de madeira lisa e sem expressão. Extremamente magro, pele negra como a noite, uma máscara sem rosto. Eu não seria bem quisto em seu vilarejo. No máximo, seria tolerado com medo. No pior dos casos, seria caçado." Severus ficou em silêncio, processando as palavras do espírito. "Por que não fazemos um pacto?" Cairos sugeriu. "Assim ele não pode contar." "Não!" Severus gritou, recuando. Coda o repreendeu com um movimento rápido de sua mão escura. "Ele está certo em recusar. Um pacto não é algo que se faça de forma descuidada." Sua voz tornou-se mais grave, mais solene. "É um acordo entre almas que pode afetar toda a vida de alguém. Ou até mesmo uma alma por toda a eternidade. Para dar certo, ambos os lados precisam concordar voluntariamente com os termos."
Ele virou sua máscara para encarar Severus diretamente. E este garoto, com todo esse medo, certamente não concordaria com pacto algum. Severus, vendo uma brecha, apressou-se em argumentar. Eu sou confiável. Juro. Tenho segredos de todos os outros e nunca contei a ninguém. Foi então que Paris teve uma ideia. Seus olhos claros brilharam com inteligência. Então você vai provar isso. Vai nos contar os segredos dos outros. Se um dia revelar o nosso segredo, nós revelaremos os seus. Não. Severus recusou imediatamente. É a melhor ideia que tivemos até agora, Kairos o alertou, cruzando os braços. Se não aceitar, não vamos deixar você ir embora tão cedo. Severus olhou para a floresta escura ao redor, para as 3 figuras que o encaravam, e percebeu que não tinha escolha. Está bem. Ele respirou fundo e começou. Uma vez, quando estávamos treinando o controle dos elementos, eu estava esfregando minhas luvas de algodão para gerar estática, como sempre faço para controlar os relâmpagos. Acabei perdendo o controle por 1 segundo. Uma pequena faísca escapou e queimou parte da roupa de Menandros. Kairos arqueou uma sobrancelha. Queimou? Deixou ele sem calças, Severus admitiu, sua voz cada vez mais baixa. No meio do vilarejo. Com todo mundo olhando. Paris não conseguiu segurar uma gargalhada, e Kairos logo o acompanhou. O som ecoou pela floresta, quebrando a tensão. Ele disse que se eu contasse para alguém, arrancaria todos os meus dentes, Severus completou, um sorriso nervoso escapando. E os outros? Paris pressionou, ainda rindo. Severus suspirou, rendendo-se. Calia, às vezes ela cria formas-pensamento de pessoas para fingir que está conversando com alguém. Ela fica andando pelo vilarejo, falando sozinha, mas na verdade está interagindo com as criaturas que ela mesma inventa. Ele fez uma pausa. E Evantes, ele tem medo de insetos. Não qualquer inseto, mas especialmente besouros. Já vi ele gritar que nem garotinha por causa de um. As risadas de Kairos e Paris ecoaram novamente. Kairos, ainda se recuperando, brincou, parece que não é só a gente que você fica vigiando. Severus riu sem graça, dando um passo para trás. Bom, já vou indo. Ele se virou para partir, mas a voz de Coda o deteve. Não quer vir conosco para ver o fenômeno que mencionei? Severus parou, suas costas tensas. Não posso ficar até mais tarde. Meus pais não deixam. O fenômeno acontecerá perto do rio, Coda explicou calmamente. Podemos fazer o caminho de volta juntos. Você só precisa vir conosco até lá e dar uma olhada. O garoto hesitou por um longo momento. O medo ainda estava em seus olhos, mas a curiosidade era mais forte. Apenas uma olhada, ele concordou, finalmente. O pequeno grupo seguiu pela floresta, agora iluminada por um luar cada vez mais intenso. Durante o trajeto, Kairos não conteve sua curiosidade. Coda, o que é exatamente esse fenômeno? O espírito continuou andando por alguns passos antes de responder. Você notou algo diferente nesta noite? Kairos franziu a testa, observando a floresta ao redor. Antes que pudesse responder, Paris o fez. Está mais iluminado. A noite está mais clara que o normal. Exatamente, Coda confirmou. Esta é uma noite de lua cheia. Quanto ao resto, só entenderão quando virem. Após mais alguns minutos de caminhada, Coda os conduziu a uma clareira próxima ao rio. Fiquem aqui, ele instruiu, posicionando-os atrás de uma formação rochosa. Ele então removeu alguns arbustos que bloqueavam a visão. O que se revelou diante deles roubou o fôlego dos 3 garotos. Luar de Cisija, Coda anunciou solenemente. O rio, que durante o dia era um fluxo pacífico e controlado, agora transbordava em uma maré muito além do normal. A água brilhava com uma luminescência prateada, como se a própria lua tivesse se dissolvido nela. Peixes de escamas iridescentes saltavam em arcos perfeitos, formando espirais vivas que pareciam coreografadas por uma divindade aquática. Não eram apenas peixes, espíritos da água,
elementais translúcidos de formas graciosas, seguiam a correnteza em uma procissão hipnótica. Eles dançavam sobre a superfície, suas silhuetas etéreas movendo-se como pétalas de cerejeira levadas pelo vento, mas na água. Alguns tinham formas humanoides, outros pareciam cavalos marinhos gigantes ou serpentes de cristal líquido. Todos, sem exceção, emanavam uma luz suave que tingia o rio em tons de azul, prata e verde marinho. Acima, pássaros noturnos tentavam mergulhar para capturar os peixes desorientados pelo espetáculo. Mas sempre que um deles se aproximava demais, um dos espíritos aquáticos disparava um jato de água tão preciso e poderoso que a ave era arremessada para longe, emplumada e ensopada, emitindo gritos indignados que contrastavam com a beleza serena do cenário. Mas o mais impressionante era a luz. O luar não apenas iluminava a cena, ele parecia atrair os espíritos. Criaturas luminescentes de todos os tamanhos emergiam da floresta, flutuando em direção ao rio como mariposas em direção a uma chama. Pequenos will-o-vis dançavam em grupos, suas luzes piscando em padrões complexos. Espíritos maiores, com formas de veados feitos de luz estelar, bebiam da água sem tocá-la, absorvendo mana diretamente da superfície. Até mesmo os Petramors, que Kairos conhecia como criaturas de pedra, haviam emergido de seus esconderijos, suas superfícies rochosas refletindo o luar como diamantes brutos. Os espíritos se alimentam de mana, Koda explicou, sua voz um sussurro respeitoso. Durante as noites de lua cheia, rios, lagos e mares transbordam com uma concentração incomum dessa energia. É um banquete para os espíritos das águas, e uma atração irresistível para todos os outros. Os três garotos estavam hipnotizados. Kairos sentiu uma paz profunda invadi-lo, uma sensação de conexão com algo maior do que ele mesmo. Paris, normalmente tão contido, tinha os olhos arregalados como uma criança pequena em um festival. E Severus? Severus havia esquecido completamente o medo, seu rosto iluminado não apenas pelo luar, mas por um assombro genuíno. Valeu a pena? Koda perguntou, sua voz carregada de um orgulho paternal. Sim, os três responderam em uníssono, suas vozes cheias de admiração. Eles ficaram ali por mais algum tempo, absorvendo cada detalhe do espetáculo, até que a posição da lua no céu indicou que a noite já ia longe. Precisamos ir, Kairos finalmente disse, relutantemente. Severus murmurou, enquanto se afastavam, minha mãe vai me matar quando eu chegar em casa tão tarde. Mas quando ele olhou para Kairos, para Paris, para a silhueta imponente de Koda que os guiava de volta, um sorriso largo e genuíno se espalhou por seu rosto. Mas não me arrependo. Nem um pouco. Na manhã seguinte, Kairos foi arrancado do sono por um som que fez toda a casa tremer. Era alguém batendo na porta com uma força que sugeria urgência ou fúria, talvez ambas. Seu coração disparou. O que poderia ser? Ele pulou da cama e desceu as escadas correndo, sua mente ainda grogue de sono, mas seu corpo já em alerta máximo. Ao chegar à sala, viu sua mãe já na porta, sua postura tensa, uma mão instintivamente perto de onde sua lança costumava ficar. Ela abriu a porta lentamente. Do outro lado, estava o Lord Teron. Mas não era o Lorde arrogante e autoritário que Kairos vira no dojo. Seu rosto, geralmente uma máscara de desdém controlado, estava pálido, seus olhos roxos arregalados em uma expressão que Kairos nunca imaginara ver naquele homem, medo. Atrás dele, um batalhão completo de soldados do vilarejo ocupava o caminho, suas armaduras brilhando sob o sol da manhã, suas expressões tão tensas quanto a de seu lorde. Teron abriu a boca, e sua voz, quando saiu, não era a de um governante dando ordens. Era a de um homem desesperado. Dariana, você precisa vir conosco. Agora. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer trovão. Kairos olhou para sua mãe, para o Lorde, para os soldados, e um pressentimento gelado se instalou em seu estômago. Algo muito, muito errado estava acontecendo. Se gostou do capítulo, curta, comente e se inscreva para acompanhar a história de Kairos. Até o próximo capítulo.